Vamos analisar agora o caso 2, né? Com passagem de parâmetro e sem retorno. Então, quando é que é interessante a utilização? Quando a função necessita receber informações de quem a chamou, e no caso ela vai receber as informações, só que o resultado do processamento ele vai ser apresentado dentro da própria função. Por quê? Porque ela não tem retorno, né? Então, como ela não vai retornar, ela vai ser executado dentro da própria função, tá? Nesse caso. Então, nós vimos aí o protótipo dela, né? Então, como ela não tem retorno do tipo void, né? E o nome da função, e aqui nós vamos passar os nossos parâmetros. E como é que a gente define esses parâmetros, né? É dessa forma, tipo nome, e assim por diante, quantos parâmetros forem necessários. Então, os exemplos, por exemplo, uma função que receberia dois inteiros, então int n1 e int n2. Ou então que ela vai receber um nome e uma idade, então string nome, int idade. Tá? Então vamos ver um exemplo bem simples aqui, daquela nossa função bem-vindo, né, igual do primeiro caso. A única diferença é que, para esse caso, nós vamos receber o nome da pessoa. Então, como nós vamos receber, alguém vai enviar, quando for chamar a função bem-vindo, ela já vai passar para a gente o nome já, né, a informação do nome que nós queremos imprimir na tela. Então, a mensagem bem-vindo vai dar simplesmente o quê? Cout bem-vindo, nome na tela. Então, vamos ver como é que fica, né? Então, essa aqui chamando atenção, né? Então, essa aqui ela fica sendo uma variável local da função bem-vindo. Então, ela vai existir dentro de bem-vindo, somente nesse ponto. Então, vamos ver como é que vai ser feita a nossa chamada da função nesse caso. Então, nós temos a nossa função, que a gente definiu lá, e aqui nós vamos ter a nossa chamada da função. Então, int main, né, a função, cria uma variável chamada nome, né, de tipo string, pede à pessoa, digite seu nome, e a pessoa vai digitar o nome para mim. Então, como eu quero chamar essa função, ela não tem retorno, o modo de chamar é bem simples, bem-vindo, nome. Então, bem-vindo e a variável com a informação que eu quero passar para lá. Então, a informação que a pessoa digitou nome aqui, ela vai estar dentro da variável nome, vai ser enviado para dentro do nosso caso, do nosso string aqui. É importante notar, né, um erro que muitos fazem, é colocar o tipo aqui, colocar o string aqui dentro que usa do nome. Não, aqui é só a variável. A definição do tipo que essa variável vai ser, vai estar exatamente nesse ponto aqui. E é importante chamar a atenção também que se você tiver 2, 3 parâmetros, a variável ela tem que combinar exatamente o tipo, a informação que você está passando aqui, com a sequência que está sendo feita, que está definida dentro da função. Depois nós vamos ver um exemplo passando 2, 3 parâmetros. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Se a pessoa digitou, por exemplo, dentro de nome Rafael, vou passar o nome aqui. Então, o que acontece? Dentro de nome, nesse espaço que a gente está aqui definindo o nome, né? O Rafael estaria, né, se a gente definir a nossa caixinha lá, vai ter um espaço lá, e aí vai estar escrito lá Rafael dentro. Certo? Quando ele for vir aqui para a função, ele vai criar uma caixinha interna aqui de bem-vindo, né? N, e ele vai fazer uma cópia da informação daqui para cá. Então, na hora que essa função estiver executando aqui nesse momento, dentro dela, aqui do N, nessa primeira chamada de nome aqui, ela vai ter o Rafael aqui dentro. Então, na hora que a execução dela for vinda, vai aparecer na tela, bem-vindo, Rafael. Agora, da mesma forma que eu posso usar uma variável aqui, eu posso passar uma informação do tipo. Então, N não é do tipo string, então eu posso passar uma string aqui, nesse caso aqui, amigo. Então, nesse caso, o que acontece? Esse amigo que vai ser copiado para dentro de N. Então, na hora que for executado esse bem-vindo aqui, vai aparecer na tela, bem-vindo, amigo. Tá? Então, nós podemos passar ou variáveis, nesse caso desse tipo de função, porque ele sempre copia a informação que está aqui para cá, para dentro da variável, ou então posso passar a informação do tipo da variável, não é string, então passei o amigo, vai aparecer lá, bem-vindo amigo. Então, só chamando a atenção essas duas possíveis chamadas de função, e vamos ver como é que fica então o nosso programa. Então, da mesma forma que nós temos aqui, né, o nosso programa bonitinho lá, e aí eu posso, daquela mesma que eu chamei a atenção naquele vídeo anterior, caso eu queira colocar a função em qualquer ponto, basta fazer o protótipo. Lembrando que o protótipo basta pegar o cabeçalho da função e colocar um ponto e vírgula depois dele. Então aqui nós temos o cabeçalho da função e um ponto e vírgula. E aí eu posso colocar a função em qualquer outro ponto do nosso código-fonte. Beleza?
Então no próximo vídeo nós vamos ver um exemplo desse caso 2.